Boa tarde, senhores e senhoritas do terceiro ano. Agora nós vamos estudar Schelling e depois o grande racionalista Hegel, tá? Schelling é bem pequeno, ele parte de um princípio que ele chama de intuição intelectual, e que ele fala depois da unidade entre subjetivo e objetivo, que ele passa a chamar de absoluto, e depois então ele acaba chegando, ele é apontado em dois momentos da vida, ele enquanto mais novo e mais velho, onde que mais velho ele acaba chegando então, que a revelação cristã seria a verdade. Então ele coloca assim, o desafio dele era compartilhar o sistema filosófico de Spinoza com a concepção da subjetividade e de liberdade de Kant e Fichte. Ele buscou mostrar que as tentativas anteriores de encontrar a unidade entre subjetivo e objetivo caíam novamente em uma divisão ou reduziam a unidade ao subjetivo, que é o caso de Fichte. Que no caso, eu sujeito, não eu objeto. Lembra? Que aí tinha eu prática, objeto teoria. Então, é aquilo para vocês se recordarem. Ou reduziam a unidade ao objetivo. A solução de Schelling, então, acaba vindo pelo que ele chama, por meio da ideia que é intuição intelectual. E aí o autor da apostila vai colocar assim um subtítulo, absoluto e intuição intelectual. Esse ponto de vista da unidade entre subjetivo e o objetivo, então olha aqui, ó, a unidade que existe entre subjetivo e objetivo, ele passa a chamar de absoluto, a unidade entre os dois. Então, quando eu tenho a subjetividade e a objetividade, quando une isso tudo, é algo absoluto, tá? E ele vai demonstrar, então, em seus estudos, que não há argumento possível que prove a unidade do absoluto. Então, ele fala que não adianta, porque não tem argumento nenhum que vai provar essa unidade do absoluto. Para ele, seria necessário que houvesse uma mudança do modo de intuirmos e concebermos o que somos e a nossa relação com o mundo. Por isso que ele vai chamar de intuição. Ele fala que não tem como ser nada absoluto, a não ser que quando nós, então, passamos a partir da intuição, que aí, então, a partir da intuição, concebemos o que somos e o que está em nossa volta. E ele fala que essa mudança seria chamada intuição intelectual. Assim, ele coloca assim, assim a intuição intelectual nos coloca sempre ao ponto de vista do absoluto. E desse ponto de vista, a vida humana é conectada à natureza. De início, você está vendo que ele tenta ter uma explicação racional, mas ele se depara com uma problemática de que é a unidade. A unidade entre o subjetivo e o objetivo, ele chama de absoluto. Mas no quesito de chegar ao absoluto, ele fala que não tem como ter prova disso. Então, tem que passar a usar a intuição. Aí ele continua assim. Mas como elaborar essa concepção de absoluto? Uma vez que a vida humana
ela é ligada à natureza e ambas devem ser independentes e livres? Como então chegar a essa unidade? Como chegar a essa concepção do absoluto? Uma vez que a vida ela é ligada à natureza. Ambas devem ser independentes e livres? Aí ele fala assim, é preciso uma concepção de natureza que rejeite o mecanismo em prol do organismo. Então presta atenção nisso, porque logo abaixo ele vai falar sobre o organismo. Então ele fala assim, ó, é preciso a concepção de natureza, dessa própria natureza que todo mundo tem, que rejeite o mecanismo em prol do organismo. O organismo, você sabe que já dá para entender que é algo que se move, é algo que movimenta. Então, rejeite o mecanismo em prol do organismo. Para isso, Schelling desenvolveu a filosofia da natureza. Então, ele vai desenvolver a filosofia da natureza através do rejeitar a concepção de natureza em prol do organismo. Aí ele põe assim, organismo. Diferente do objeto mecânico, tem um propósito, uma finalidade em si mesmo. Em outras palavras, Schelling tinha da natureza uma concepção teológica. Em uma fase posterior, ele acreditou que houvesse um rompimento radical entre pensamento e existência, não podendo a razão fundamentar a existência, ou seja, ele concebeu os limites da razão. Então ele chega a um ponto que posteriormente que ele vai falar que a razão ela tem limite, que não tem como você tentar comprovar isso. Por quê? Porque ele fala assim, na maturidade de Schelling, na fase da maturidade, desenvolveu o paradoxo entre ser e pensar, com distinção entre a filosofia positiva, que é aquela que aceita anterior à razão, como a existência, que é, no caso, um fato anterior a tudo. E isso é a positiva. Agora, a negativa, em que a razão critica, que a razão crítica, busca dissolver tudo aquilo que pode ser concebido racionalmente por meio da dialética. Criou, então, a filosofia da revelação, com a qual haveria de conciliar a humanidade com Deus, Criador das coisas ao pensá-la, e a revelação cristã seria a verdade. Ele chega a um ponto, então, que dá para entender, que ele chega a um ponto que ele está tentando compreender através da razão, depois ele chega a um ponto que não dá. Que esse tipo de coisa é uma revelação que ele chama a filosofia da revelação, que ela acaba sendo, então, a criação cristã é que seria a verdade. Ou seja, ela por si só tem condições, então, de explicar essas coisas defendidas por ele. E ele, então, termina assim, ó. Se o jovem Schelling era defensor da razão, o Schelling maduro passou a criticar o racionalismo da filosofia idealista, assumindo a limitação da razão e o papel importante do ato da fé. E eu nem sei se eu entendo completamente dessa maneira, não. Eu acho que pelo fato de ser um filósofo, estar em busca e tem contato com as filosofias, no caso aí, que nós vimos anterior de Hegel, ele acaba tentando desenvolver, e ele tenta desenvolver esse pensamento racional até o ponto que ele chega e ele tem um embate. E nesse embate ele entende que essa explicação se dá por meio do ato da fé.
Por isso que eu entendo que não é tão difícil se a gente fosse tentar questionar a mente dele nesse exato momento, né? Então, até a live, pessoal.